Olá para você que acompanha este vídeo, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer a nossa reflexão astrológica aqui pela astrologia clássica para a segunda semana de julho, do dia 5 ao dia 11, onde nós vamos já iniciar a semana aqui com a formação de uma fase cheia, tem eclipse penumbral acontecendo aqui também no dia 5, a gente vai falar aqui no dia a dia, e com a maioria dos aspectos sendo formados pela Lua. Ela começa aqui em Capricórnio, no dia 5 e termina em Áries aqui no dia 11, né? Então ela vai ganhando um movimento, um ritmo de aceleração mesmo. Terminamos a semana com muito mais movimento do que iniciamos, né? Com mais atitude, o ritmo inclusive dos dias vai se acelerando um pouquinho. Mas vamos entender aqui no dia a dia, né? Como isso vai acontecer. Bom, aqui no dia 5 nós vamos ter a formação da fase cheia, então eu coloquei esse gráfico aqui relativo ao horário exato da oposição entre Sol e Lua, 1h44 da madrugada, para o horário de Brasília, ok? E nós vamos ter então esse gráfico aqui com a Lua em 13 de Capricórnio na casa 9 e o Sol em 13 de Câncer na casa 3. Vai acontecer um eclipse penumbral. Na astrologia clássica, os eclipses penumbrais não têm relevância, eles não têm poder. A gente mede inclusive o potencial dos eclipses pelos tipos, né, que existem. Então, o mais forte é um eclipse total, o menos, né, o intermediário aí é um eclipse parcial, e o muito fraco é um eclipse penumbral, porque o eclipse penumbral ele não oculta a Lua, né, ele só vai deixar a Lua com um tom um pouco diferente. Se você tiver em algum lugar que você possa observar aqui a 1h44 da madrugada, tiver com o céu limpo, né? Aqui em São Paulo é um pouco difícil. Se você tiver um céu limpo e observar, você vai verificar que a Lua vai ter um tom um pouco diferente, mas ela não fica oculta. Por isso que ele não tem um peso tão marcante em termos de eventos, mas a gente tem uma fase cheia, então ela marca uma lunação aqui, um período de lunação para os próximos 15 dias, né? Onde nós temos os eventos relativos à casa 9 se desenrolando. Então, a casa 9 na astrologia mundana tem relação com as fronteiras, né? E a gente pode inclusive associar as fronteiras aéreas, porque depois o próximo aspecto que a Lua vai formar, na verdade não é um aspecto, uma conjunção, é ela chegando aqui no grau exato de Júpiter, que Júpiter para a astrologia clássica tem relação com os aviões e tal. E o Sol na 3, onde a gente tem os deslocamentos por terra, mas outros temas também relativos à mídia, à comunicação, o trâmite das informações, o comércio de uma maneira geral e os transportes, né? Todos ligados aqui à casa 3. Mas a gente está falando do movimento da Lua, né? Da Lua cheia, que é um ponto mais alto de poder da Lua, né? Quando ela fica mais visível no céu. E então nós temos aqui esses temas de casa 9 se desenrolando para os próximos 15 dias. Faz bastante sentido com o momento atual, porque nós estamos vivendo uma época de retomada das condições econômicas, do movimento econômico pós-pandemia, né? Mas com bastante prudência, coloquei até o título aqui, prudência, porque essa característica de Capricórnio, ela é bem centrada, organizada, né? Acho que uma das características mais nítidas de Capricórnio é a organização, a metodologia, um passo de cada vez. Mesmo sendo um signo de modo cardinal, ele ainda tem a natureza fria e seca, né? Então a frieza puxa mais para dentro do que para fora, né? E a secura ela é objetiva. Então isso cria, né, uma condição muito organizada, muito prudente. Bom, mas se a gente observar o próximo movimento da Lua, que é a chegada aqui ao mesmo grau que Júpiter, a gente tem um quadro não tão expansivo mesmo, né? A Lua tem exílio aqui no signo de Capricórnio. E ela é até regente aqui do signo de Câncer, tem domicílio em Câncer, o que cria uma recepção comum, né? Aqui da Lua para o Sol, mas o Sol não tem nenhum poder aqui nesse grau 13 de Capricórnio. De forma que não existe uma recepção mútua para facilitar um pouco o jogo da oposição entre o Sol e Lua. E isso faz com que, então, essa característica do exílio seja mais forte. Quando ela chegar ao mesmo grau que Júpiter, Júpiter também está em queda em Capricórnio. Então, a gente tem uma conjunção pouco expansiva, né? Muito concentrada, muito organizada, às vezes até no excesso, mas encontramos Júpiter no movimento retrógrado, que na avaliação dos trânsitos sempre representa um retorno. Então, nesses próximos 15 dias, nessa retomada de comércio, a gente pode ter uns movimentos de retorno a condições anteriores,
que é comum do que a gente já está vendo. Então não tem nenhum fato extraordinário aqui, né? Eu vejo mesmo essa tendência capricorniana como alguma coisa já prevista, dentro do que é real, do que é possível mesmo, né? Não tem nenhuma uma grande virada, nenhuma grande jogada. Se vocês ouvirem algo do tipo, esqueça, porque essa característica de debilidade de Lua e de Júpiter aqui em Capricórnio não proporciona um super movimento, uma retomada veloz, não. Ele é até muito cauteloso, expressivo, inclusive, de que algumas coisas possam retornar a um quadro anterior. E mesmo em outros países, porque aí essa tônica de casa 9 levando as fronteiras poderia ser entendida as fronteiras aéreas também. Então, muitos países já abrindo as suas fronteiras aéreas para outras, né, para chegadas, aí, pousos e saídas dos aviões, movimento nos aeroportos, pode ter uma retomada, mas bem devagarinho mesmo, né? Então eu vejo muito esses próximos 15 dias como dias de prudência. E porque também a gente já vai ter aqui no sábado um momento de conjunção de Lua com Marte aqui no signo de Áries, que ela é um pouco nervosa, meio irritada e impaciente. Então isso também poderia ser os momentos de ajuste de algumas coisas que vão surgindo aqui no dia 9. Ajuste que eu digo assim, às vezes as iniciativas que acabam tendo uma repercussão pontual, porque a característica de Marte não é em Áries ainda, ela não é muito organizada, ela é mais ativa, né? Pouco organizada, que pode inclusive quebrar um pouco dessa coisa organizada. Como que a gente pode entender isso daqui? Assim, tem as metodologias, tem todo esse processo cauteloso, muito prudente e tal, mas na prática às vezes no funcionamento, tá? A gente vai entender aqui no sábado, no dia 11, como isso vai se desenrolar. Bom, então para o dia 5 nós temos essa influência. Se a gente estiver pensando em nível eletivo, eu não recomendo esse momento para nenhuma grande iniciativa, primeiro porque o quadro de poder aqui, tanto da Lua como de Júpiter, que são os envolvidos aqui nesse dia, né, e próprio do Sol, não representa a expansão, crescimento, expectativas realizadas, tal. Ele é muito prudente mesmo. Então, eu penso que para as atividades, as que se beneficiam mais, que você pode ter um resultado melhor, são as atividades em que você vai lidar com organização, olhar centrado, com um passo de cada vez, do tipo, eu tenho que fazer uma coisa para depois fazer outra, não se antever, não tentar movimentar as coisas num sentido muito brusco. Quanto mais as atividades forem organizadas, melhor você vai ter um resultado, né? Agora, eu recomendo não movimentar nada muito em sentido de prosperidade, coisas que envolvam a necessidade de um crescimento, porque então quando a Lua chegar aqui em conjunção com Júpiter, a gente tem mais uma tendência para diminuir o benefício do que ter um super benefício, né? A condição aqui por signo e no movimento também aqui de Júpiter não favorece muito, né? Então é um dia mais para se ter cautela do que propriamente para arriscar alto, né? Não vejo muito esse potencial aqui durante esse domingo. Bom, e na segunda-feira, aqui no dia 6, é um dia totalmente funcional. Às 6h35, ali no início da manhã, a Lua vai formar uma conjunção com Saturno. Vamos abrir todos os aspectos para vocês entenderem. Aí, às 7h08, ela chega ao Aquário. Então, esse primeiro momento de Lua em conjunção com Saturno vai acontecer aqui no signo de Capricórnio, ó, 29 de Capricórnio, porque Saturno voltou a Capricórnio. Ainda traz um pouco desse centramento do dia anterior. Uma coisa um pouco mais devagar, muito organizada. Vocês vão perceber que o início do dia, bem cedinho aqui na segunda, é um pouco rígido, né? Ele não tá assim numa característica de um movimento legal. Mas depois, quando a Lua chega a Aquário, às 7h08, Aquário já tem calor, né? Mesmo sendo um signo fixo, né, de modo fixo, o movimento, pelo menos no nível de ânimo, ele se acentua um pouco mais. Aí ela vai chegar a um aspecto harmonioso aqui com Marte e termina o dia num aspecto muito bom com Vênus. Então vocês vão percebendo que a segunda começa devagar, aí ela vai engrenando num ritmo mais expansivo e otimista, né? E com a Lua aqui formando um trígono com Vênus no final do dia, a gente tem um momento favorável para os assuntos relacionados a dinheiro, a valor. Então ela vai ganhando uma expectativa animada, mais próspera. E aí a gente tem a segunda, então, iniciando um pouco desanimada, mas ganhando um ânimo bem legal. Então a segunda-feira
ela vai ser um dia assim muito favorável para realizar as coisas em um nível prático, colocar o movimento no dia, tomar atitudes e iniciativas. Esse aspecto aqui às 16h38, né, já se encaminhando para o final da tarde, é expansivo, porque a gente tem Marte em Áries, então a Lua enxergando a Marte em um ângulo favorável, cria campo para facilidades, né? E o dia vai se tornando descomplicado, bastante funcional. O que vocês vão perceber é que aquilo que vocês colocarem a energia para realizar vai fluir, certo? Então a gente tem o dia 6 muito propenso para as iniciativas que envolvam um pouquinho mais de risco, para melhorar o ânimo, para colocar em movimento projetos e coisas da vida diária mesmo que precisam ser feitas, né? A gente tem um clima aqui que favorece atitude, produção e coisas todas em um nível muito prático. É bom aproveitar, porque depois a Lua vai entrar em peixes, muda um pouquinho. No dia 7, a Lua fica fora de curso. Então já é um dia que não favorece muito movimentar os interesses no sentido radical, né? A gente sabe que quando a Lua está fora de curso, as coisas não se movimentam muito no sentido que a gente quer, né? Não é uma Lua de novidades, não é uma Lua que favorece o rumo certo e objetivo daquilo que a gente inicia. Então evitem o dia 7 para realizar coisas importantes, mantenham rotina. E mesmo diante de assuntos que vocês vão ouvir, ver aí no dia 7, tenham cautela, né? Não é um dia muito favorável para se movimentar as coisas com muito ímpeto, com muita energia. No dia 8, né, eu coloquei um dia desatento, porque a gente vai ter às 7h41 Mercúrio chegando a um aspecto muito desafiador com Marte, exatamente esse aqui. E esse aspecto, ele acaba prejudicando muito a concentração. A gente sabe que Mercúrio, como regente de mente básica em Câncer, ele puxa muito para uma visão reflexiva, né? Muito para dentro. Avaliar e pensar sobre as coisas. Mas quando ele chegar a um grau desafiador a Marte, que está em Áries muito ativo, já não é muito fácil organizar o pensamento e nem refletir muito. Por isso a capacidade de tomada de atitude de uma forma um pouco desagregada, ela fica evidente. Então evitem esse momento aqui em torno das 7h41, um pouco antes inclusive, para tomar as decisões que envolvam risco, porque aqui o olhar talvez não esteja muito aplicado a enxergar as possibilidades adversas, e aí incorre em adversidade com risco, ou seja, tomar iniciativa sem perceber o buraco que tem logo ali na frente, né? O perigo que tem ali na frente. Então, é um dia desatento, tenham atenção. E não é um dia favorável para lidar com nada que exige um olhar muito detalhista, muito minucioso. A característica de Marte em Áries, ela é muito prática para realizar a ação e às vezes apressada. Então, pode acontecer de você não ter tempo hábil para olhar as coisas com detalhes, né? Ou mesmo da impaciência, da vontade já de tomar a iniciativa e fechar os olhos para aquilo que acaba representando empecilho. Por isso que o dia 8 não é um dia muito adequado para inícios também de atitudes de risco, investimentos que envolvam muito risco, tomadas de decisão que é para mudar radicalmente a direção de alguma coisa, porque ela está indicando aqui a dificuldade em olhar as possibilidades adversas, né? Então tenham atenção, e só isso no dia 8. Bom, aí no dia 9, a Lua vai formar um trígono com Mercúrio, aqui às 2h39 na madrugada, e às 8h15 ela chega a um aspecto desafiador a Vênus. É um outro dia aqui, no dia 9, que eu coloquei abstraído, porque a Lua já vai estar aqui em Peixes, é bem emocional, idealista. A Lua em Peixes tem uma visão, representa uma visão de idealismo muito elevado. E quando ela chega a esse trígono com Mercúrio que está em Câncer no movimento retrógrado, é muito fácil esse curso de olhar as coisas às vezes por um prisma que não é muito real. Não é muito real, ou às vezes é até real, mas assim, muito fora do momento atual, sabe? As coisas representativas de sonhos, ideais, ou coisas muito fora da realidade. Mesmo para os temas muito práticos, essa condição de trígono, ela não é tão favorável para lidar com os temas que envolvam a parte mais racional. Por outro lado, essa condição de abstração favorece lidar com os temas que não de lógica, né? Tudo que corre em torno de avaliações sobre sentimentos, sobre emoções, sobre possibilidades, expectativas às vezes mais filosóficas, visões maiores da vida, assim, acaba sendo mais favorecida. Então o dia começa aqui com
a madrugada mais favorável para lidar com os temas não tão realistas e não tão centrados em procedimentos, em coisas práticas, né? Se você tiver que fazer alguma coisa nesse sentido, esse momento é muito bom, que envolva, assim, algo mais da abstração propriamente. E às 8h15 ela vai chegar a um aspecto desafiador com Vênus, que está aqui em Gêmeos. Então, dia 9 não é dia para lidar com temas relacionados a compras, né, que envolvam valores, coisas de dinheiro, investimentos também não é muito bom. A dificuldade que a gente tem em conseguir comparar as coisas, enxergar as coisas no sentido de economia, por exemplo. Até porque, se você estiver envolvido com compras importantes ou investimento, o fator emocional está mais elevado, né? Você está com uma tendência mais emocional e dispersa. Então, a tendência aqui que vai fluindo no dia 9 é muito voltada para a dispersão. É um dia que, assim, se você tiver que lidar com temas que abrir os horizontes seja melhor, né? Buscar possibilidades, alternativas, abrir o olhar para coisas além de um caminho reto pode até ser bom, mas não aquilo que você já tem objetivo definido. Pode ser muito difícil realizar objetivos, as atividades de uma forma prática. Então, dia 9, quinta-feira, é um dia soltão, disperso, pode ser descontraído, mas assim, é bem difícil de manter não só a atenção, como também o ritmo dos acontecimentos, ele vai mudando, assim, né? A gente vê uma tônica muito de instabilidade aqui durante o dia 9, ele não tem uma tendência muito centrada. Bom, e no dia 10, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com o Sol às 3h38. Aqui ela ainda está aqui no signo de Peixes, vai formar um aspecto harmonioso com o Sol, que é esse aqui, traz ainda esse fator idealista e da abstração. O Sol representa mais a nossa consciência, a visão de sucesso, né? E como o aspecto é harmonioso, vai favorecer mais mesmo esse tom mais idealista. Então, pelo menos no tom das palavras, notícias, coisas do dia, vocês vão perceber esse tom idealista. E também muito em busca de satisfação, né? O que a gente percebe é que nessa composição de Lua em Peixes como interesse do dia, Peixes é muito emocional, então a gente tem uma tendência a querer encontrar satisfação nas coisas. Não realizar as coisas porque elas têm que ser realizadas, cumprir procedimentos e tal, mas porque elas são boas, porque elas são alegres, porque elas preenchem essa coisa do laço, né, do vínculo emocional, fica muito forte. O que é bom, por exemplo, se você estiver lidando com um tipo de situação em que você tem esse tema de acolhimento, de aconchego, e tanto para pessoas próximas como em atividades beneficentes e tal, né? Mas ele não é muito favorável para lidar as coisas no nível prático, né? Esse é um ponto bem importante. Às 11h47, ela vai chegar nesse aspecto harmonioso aqui com Júpiter. Como Júpiter está em Capricórnio e Júpiter é regente aqui do signo de Peixes, né? Mas ele está em Capricórnio mais centrado do que idealista, esse sexto cria uma condição para trazer um pouco mais para a realidade. E aí o dia vai ganhando um pouco mais de pé no chão, de uma capacidade um pouco mais fácil para lidar com os temas práticos. Ela não é produtiva, a Lua em Peixes não tem muito essa característica da produtividade, pensando em resultados a atingir e tal. Mas no nível de satisfação geral é bom, né? Não é um dia assim ruim, pensando em clima não é um dia ruim, pode até ser um dia otimista, mas não é bom para atingir resultados práticos. E no dia 11 eu coloquei o tema diligente, porque à 00h49 a Lua chega a um aspecto harmonioso com Saturno, enquanto ela estiver em Peixes ainda, né? Ela vai formar um aspecto aqui harmonioso com Saturno, que puxa bem para a realidade, é um aspecto harmonioso. É um aspecto harmonioso e facilita trazer o olhar que está mais abstraído lá do dia 10 para alguma coisa mais possível de concentração e tal. Mas ele vai acontecer bem na virada, né, da sexta para o sábado. Então talvez a gente não consiga muito perceber essa influência. E às 2h05 ela já ingressa no signo de Áries. Então essa tendência mais abstraída, dispersa, diversa que a gente viu nos dias anteriores vai diminuir e vai entrar um pouco mais de agilidade e praticidade. O movimento mais acelerado aqui da semana vem no sábado mesmo, como eu disse para vocês lá no comecinho. Depois que a Lua ingressar em Áries, ela vai formar um aspecto só às 13h09, que é uma quadratura com Mercúrio. E ela pede atenção porque, então, como Mercúrio é o planeta que representa para a gente
a fala, né, a comunicação, notícias, mas também o sentido da mente, no nível global, essa quadratura fala de muita impaciência, de dificuldade em pensar e refletir sobre as coisas, né? Uma característica agitada mesmo, né? Às vezes um pouco irritada. E isso vai pegando ali o início da tarde do sábado. Logo depois, ali às 18h16, início da noite, ela vai chegar ao mesmo grau que está Marte. Então a gente tem um sábado um pouco nervoso, irritado, impaciente. Vocês vão perceber isso no ritmo do dia, como nas notícias e tal. Eu penso assim, que esse momento pode ser explorado de forma positiva se você tiver que tomar iniciativa, decidir, já ter uma ação direta sobre algum interesse, seja um projeto grande ou pequeno, ou um interesse geral. Essa característica dessa conjunção, ela favorece atingir o objetivo. Então, ela traz bastante poder e coragem, né? Ela impulsiona a ação no sentido do risco. E se você tiver, então, que tomar alguma atitude mais de risco, ela é boa. Para as coisas diárias, vocês vão perceber a agitação e o movimento, porque depois também ela vai chegar a um aspecto harmonioso com Vênus, que está em Gêmeos, que já tem uma característica divertida. Então, desde esse momento que ela ingressa em Áries, todo sábado é agitado. Ele é agitado para fazer, né? A gente tem muito mais facilidade para fazer, colocar a mão na massa, do que pensar, refletir, planejar e organizar. Então é melhor que vocês planejem o que tem que fazer no sábado antes da Lua ingressar em Áries, porque quando ingressar em Áries é o momento de colocar a mão na massa, sempre já consciente de seguir o passo reto. Por isso que se você tiver já bem definido o que você tem que fazer, com essa característica, dificilmente você vai sair do curso daquilo que você projetou e vai realizar, vai chegar ao objetivo, porque uma tendência de Marte em Áries é uma tendência a cumprir com o objetivo. Agora, o ritmo do dia ele é um pouco competitivo, então vocês vão ter que ter atenção com essas rixas ideológicas, rixas sobre ideias e interesses em geral, porque ali no início da tarde a Lua vai formar quadratura com Mercúrio, é difícil conciliar ponto de vista diferente, então fica uma característica irritada por causa desse teor competitivo, né? E o nível geral, vamos supor que você esteja na fila do supermercado e alguém tenta passar ali na sua frente, já vai responder de uma forma mais agressiva, né? É um dia impaciente mesmo, né? Então, por isso que construtivamente a gente tem que ter consciência para colocar energia nas coisas boas, né? E não deixar que ela governe as ações, porque senão a gente acaba indo para um quadro irritado, nervoso, muito agitado mesmo. Mas podemos aproveitar de uma forma positiva. Quando termina ali o dia que ela vai chegar ali com sexto com Vênus, é alegre, né? É uma característica muito quente, animada. Ela não é dispersa, mas ela também não é afetiva, viu? Ela é divertida, muito nesse sentido de, não tô muito ligando para os pequenos detalhes das coisas, quero mais me divertir, por exemplo, né? E geralmente as diversões que incentivam um pouco mais de risco e tal. Então a gente tem um sábado que a gente pode dizer animado, né? No sentido positivo é animado, no sentido negativo é competitivo e agitado. Então tenham atenção aí de como vocês vão colocar a ação. Agora, a gente não pode deixar de lado, nesse momento que a Lua em Áries chega aqui no mesmo grau que Marte, tem uma característica um pouco mais agressiva. Então vocês podem ter notícias gerais também envolvendo uma característica um pouco mais agressiva aqui durante esse momento. Mas durante essa fase aqui, entre as 13 e as 18, depois que a Lua vai se aproximando de Vênus, diminui um pouco essa característica nervosa, agressiva, porque Vênus não tem essa tendência, né? Não tem esse tema nervoso. E ainda mais em Gêmeos, ela é bem alegre e tal, solta. Mas esse período aqui da tarde, né, e início da noite, ele tem uma tendência mais agitada, bem mais nervosa, tá bom? Bom, pessoal, é isso então para esta semana. Voltamos na próxima semana com mais algumas informações astrológicas. E só relembrando que os cursos continuam ainda com os descontos, tá bom? Deixo um abraço forte para vocês. Se tiverem dúvidas, me procurem. Beijão, até a próxima semana.